que tem a sua revista. Se você não está com sua revista aí, pode abrir no Atos capítulo 19, versículo de número 6. Atos 19, versículo 6. Vamos ler. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vou repetir. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Qual é a verdade prática dessa lição? A verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? E tem aqui os versículos da leitura diária. Se você ainda não leu, faça essa leitura diária na sua casa, para você chegar aqui já por dentro do assunto. Leitura bíblica em classe, Atos 19, do versículo 1 ao 7. Vamos fazer a leitura para a gente acompanhar o contexto em que essa lição está inserida. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Como sempre, a gente vai correr aqui com a lição, porque o tempo é curto. Tendo dúvida, no final você pode me chamar, me perguntar, eu vou anotar todas as dúvidas. A que eu souber eu vou tirar ali na hora, mas aí semana que vem eu já venho tirando todas as dúvidas, beleza? Só para a gente correr aqui por causa do tempo. Atos 19, versículo 1 ao 7, vai dizer assim no versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral dessa lição é a gente entender que é preciso viver na plenitude do Espírito. O que seria a plenitude do Espírito? Viver completamente no Espírito Santo. E para que a gente tem que viver no Espírito Santo? A gente vai ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8. É um versículo que eu gosto muito, mas é um versículo que a gente consegue entender o propósito do porquê ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Se você não tem esse versículo guardado na sua mente, na sua Bíblia, aí, guarda aí, porque é um versículo muito importante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então a pessoa ela só pode ser testemunha se ela for cheia dessa virtude do Espírito Santo. Então não tem como a gente anunciar o reino de Deus, ou melhor, não tem como a gente viver o reino de Deus se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. Então, se eu e você quisermos anunciar Jesus, anunciar essa boa notícia, nós só podemos fazer isso mediante uma vida no Espírito Santo. Amém? Isso tem que ficar claro para a gente. Vamos lá na introdução. A introdução vai dizer: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, pregando a Cristo no poder do Espírito. E aí a gente vai ver agora como Paulo, ele fazia tudo mediante ali no poder do Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo.
Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. Então Paulo ele está dando ênfase aqui ao que a gente começou a falar. Se quisermos ser testemunhas de Cristo, testemunha da morte de Cristo, só podemos fazer isso pelo Espírito Santo. Porque, como já dissemos em algumas lições, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Então esse Espírito que estava lá presenciando tudo, quando ele está dentro de nós, quando a gente vive a nossa vida dirigido por ele, quando nossos passos são dirigidos por ele, aí sim nós podemos ser testemunhas. Porque ninguém pode ser testemunha de algo que não presenciou, de algo que não faz parte. Ninguém pode ser testemunha de algo que não viu, de algo que não sabe, que tem certeza. Então, nós só podemos ser testemunha através do Espírito Santo que estava lá naquele momento, que ressuscitou, que faz parte de toda a obra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele torna eu e você testemunhas. O Espírito Santo, ele torna eu e você parte do reino de Deus. Nós só somos um corpo porque nós estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então, a igreja é um corpo porque ela está em um mesmo Espírito, em uma mesma ligação, uma mesma sintonia, está alinhado. Não tem como uma pessoa estar no corpo, mas ela não tem o Espírito Santo. Ou não tem como uma pessoa estar aqui na igreja e não está sem o Espírito Santo. Ou seja, ela está fora do corpo, ela não está vivendo em sintonia com a palavra de Deus. Ela está como aquele carro desalinhado, puxando para o canto. E aí você tem que fazer aquele alinhamento no carro, balanceamento, para você alinhar e botar a pessoa andando na estrada em linha reta novamente. É o que fala Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala que nós temos que ser guiados não pelas obras da carne, mas pelas obras do Espírito. Não pela vontade da carne, pela lei da carne, mas pela lei do Espírito de vida. Amém? Vamos lá. Tópico 2, o caminho da pregação, 1.2. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. E aí uma pausa, por que os discípulos estavam temendo que Paulo estivesse ali naquele lugar? Isso aí. Então, Saulo ele era perseguidor, nada mais, nada menos que, vamos supor que entra aqui uma pessoa que é o maior perseguidor aqui, o maior assassino do Brasil, e aí você vai ficar como? Vai tremer na base, né? Algumas pessoas vão ficar meio receosas. Então era a mesma coisa. Os discípulos, quando viam chegando ali Paulo, eles ficavam temerosos, ficavam tementes ali, ficavam preocupados, porque o histórico que teve ali a vida dele, de que era perseguidor, perseguiu os cristãos. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe, e todos ouviram o seu testemunho sem se intimidar. Ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja nessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. Ou seja, a igreja de Antioquia vivenciou um avivamento ali de Deus, e ela foi uma igreja ali referência para outros lugares.
Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. E é isso aqui, eu sublinhei essa parte aqui. O Espírito Santo movia o ministério de Paulo. É importante nós sermos movidos pelo Espírito Santo. Isso não é falar apenas da boca para fora. Isso não é apenas chamar o Espírito Santo apenas nas decisões mais difíceis e complicadas de tomar. Mas é colocar o Espírito Santo em todas as nossas escolhas, todos os nossos passos, até mesmo nas decisões mais fáceis, até mesmo nas ideias mais fáceis, nas decisões mais fáceis. A gente colocar o Espírito Santo na situação, colocar Jesus no centro, como a gente falou nas lições passadas. Então, quando a gente faz isso, nós colocamos o Espírito Santo no caminho. Não tem erro, não tem falha, é certeira. E aí, Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo. Paulo, ele só ia para um lugar, só ia para a cidade quando o Espírito Santo dirigia ele para aquele lugar. Então, Paulo, ele entendia que isso era necessário, porque por ele não poderia fazer nada. Ele não tinha poder nenhum de convencer ninguém. Ele não tinha poder nenhum de curar ninguém. Ele não tinha poder nenhum de fazer maravilhas. Mas ele entendia que todo o poder, toda a autoridade vinha do Espírito Santo. Era mediante o Espírito Santo. Então tudo que ele podia fazer de bom para alguma pessoa era na direção do Espírito Santo, era capacitado pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender, se hoje nós somos corpo, é pelo Espírito Santo. Se hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra, fomos convencidos, o Espírito Santo abriu nossos ouvidos, abriu os nossos olhos, para que a mensagem entrasse no nosso coração, fizesse esse efeito, e nós estamos aqui obedecendo ao Senhor. Nós estamos aqui crendo que o Senhor é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Isso é tudo obra do Espírito Santo em nós. Porque o homem não pode salvar a si mesmo, o homem não é nada, o homem não é ninguém sem o Espírito Santo. Então Paulo, ele dependia completamente do Espírito. E aí, nós temos que olhar para o nosso cenário de hoje. Será que as pessoas estão preocupadas em ser dirigidas pelo Espírito Santo? Será que todo ministério que abre, toda a igreja, ou todos os cantores, todas as pessoas, elas têm a preocupação de serem guiadas pelo Espírito Santo? Será que quando o cantor ele vai fazer uma música, ele tem a preocupação de colocar ali somente o que o Espírito Santo está falando para ele colocar? Será que a composição, a melodia, será que vem do Espírito Santo? Será que o pregador que está aqui em cima anunciando a mensagem, será que é o Espírito Santo que falou para ele levar a tal mensagem? Será que um pastor, um líder que abre uma congregação, será que é pelo Espírito Santo? Será que você, quando aceitou o seu trabalho, quando você buscou um emprego, quando você tomou uma decisão na sua vida, será que foi baseado no Espírito Santo? Será que você colocou o Espírito Santo na direção? E isso é importante a gente refletir, porque nós temos que ser movidos pelo Espírito. Nós não podemos ser movidos pela vontade da carne, não podemos ser movidos pelo achismo, pela nossa vontade, porque a gente acha que vai dar certo. Deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Deu certo ali, vai dar certo aqui. Não tem uma regra, não é um livro de receita, de bolo, não. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. A experiência que o meu amigo vai ter não vai ser a mesma que a minha. O direcionamento que o Espírito Santo vai ter para o Luciano vai ser um outro direcionamento para mim. Então nós temos que procurar saber, Espírito Santo, o que o Senhor quer, quais são os passos. E isso a gente vai encontrar com relacionamento. Em relacionamento a gente tem a partir da oração e jejum, buscar a conhecer Ele pela palavra. Amém? Vamos para o tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Estes discípulos ouviram falar de Jesus,
mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. E aí uma pausa aqui. Quem aqui não sabe o que foi o Pentecostes? Todos sabem? Amém? Quem? Isso, onde estavam todos reunidos ali, o Espírito Santo ali desceu, houve aquela manifestação. Amém? Vamos lá. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Então, o que aconteceu? Existia Apolo, que a gente vai falar aqui no tópico 3 sobre quem era Apolo, mas Apolo também, ele conheceu a mensagem de Cristo e ele falava sobre Cristo. E aí, Paulo, ele viu que tinha os ensinamentos de Apolo. Apolo estava ensinando ali sobre o batismo de João Batista, estava ensinando a palavra de Jesus. E aí, Paulo, ele percebeu que algumas pessoas ainda não tinham recebido ainda o Espírito Santo, mesmo depois do Pentecostes. Amém? Tópico 2.2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência de conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então, ninguém pode receber o Espírito Santo se não crer que Jesus Cristo veio, é o Filho de Deus, ressuscitou, está vivo. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem antes crer. Mas, o que aconteceu de interessante foi em Atos capítulo 10, que vai falar sobre Cornélio. Cornélio, ele era um gentio. E o que é gentio? Gentio que não era judeu, isso aí, vocês estão pegando. Então Cornélio e sua família estavam reunidos em um lugar. Depois vocês podem ler Atos capítulo 10, é uma passagem muito interessante. Ah, legal, Atos 10. Eu não vou ler porque é muito longo, mas aí depois vocês podem ler em casa. Cornélio estava ali, 3, 4 dias, eles estavam reunidos ali sem comer, estavam orando, buscando com mais pessoas. E aí, o anjo falou com ele: olha, vai até a casa de Simão Pedro. Beleza, ele enviou dois homens para a casa de Simão. E aí, Pedro estava lá no terraço, na laje. E aí, o anjo deu uma visão para Pedro. E, resumidamente, o anjo falou assim: ó, vai chamar 2 pessoas aí na sua casa. Não hesita em ir com eles. Vai com eles pelo caminho. E aí, na mesma hora, as 2 pessoas chamaram na casa de Pedro. Pedro foi lá, atendeu: não, tudo bem, eu vou com vocês. E aí Pedro foi com eles. Pedro chegou onde estavam todos reunidos, todos os gentios reunidos, Cornélio e a multidão. Quando Pedro chegou, Pedro começou a falar da mensagem de Cristo, começou a falar da mensagem, de tudo o que aconteceu. E aí, naquela mesma hora, veio a descida do Espírito Santo. Muitos falam que aquele momento ali foi o Pentecostes dos gentios, porque aquele primeiro Pentecostes foi mais para o povo judeu, e esse Pentecostes aqui foi mais para um povo gentio. Ou seja, nesse momento aqui histórico na Bíblia, era como se tivesse Deus dizendo assim: ó, a minha mensagem, o meu Espírito Santo é para todo o povo, tanto para o judeu e para os gentios. Então nesse momento é tido como o Pentecostes dos gentios. E aí, quando Pedro olhou para todo mundo recebendo o Espírito Santo, porque tinha uma divisão entre os judeus e os gentios. Eles não acreditavam que os gentios pudessem receber o Espírito Santo. Eles não acreditavam que os gentios pudessem ser batizados. E aí, Pedro ficou olhando assim, e ele perguntou, é até interessante, ele perguntou: agora o que me impede de batizá-los agora em água, com arrependimento, no batismo de João Batista? Porque eles já foram revestidos com o Espírito Santo. Então eles creem na palavra do Senhor. Agora o que me impede de batizá-los? Então eles receberam o revestimento do Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. E aí é um relato interessante para a gente conhecer. Se você ficar interessado, leia Atos capítulo 10, é muito, muito interessante. Em qual passagem? 10?
Não, aí não diz a totalidade, não diz quantas pessoas eram. Não diz, lá não diz. Vamos seguir aqui. Tópico 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente, Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. E aí Paulo, ele queria ter um encontro com o Apolo para falar sobre quem era o Espírito Santo, porque até então o Espírito Santo veio ali para quem estava no Pentecostes, veio depois para quem estava ali no Atos capítulo 10, ali com Cornélio, mas algumas pessoas ainda não tinham essa experiência com o Espírito Santo, não ouviram falar da doutrina do batismo no Espírito Santo. Então Paulo, ele via essa importância de levar essa doutrina, de levar o Espírito Santo para as pessoas, de orar junto com as pessoas para que as pessoas fossem revestidas com o Espírito Santo. Amém? E vamos aqui para o tópico 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Paulo, ele era um sábio, ele era um estudioso. Então ele estudava todo o Antigo Testamento. Ele pegava o Antigo Testamento escrito, que era chamado de cânon, o cânon sagrado, e aí ele fazia ali todo o seu estudo. Então ele conhecia a respeito das profecias, conhecia a respeito, porque ele era um judeu, né? Ele conhecia sobre todas as leis, e aí todo o conhecimento que ele tinha era a respeito aqui das Escrituras. E aí ele não tinha essa experiência ainda com o Espírito Santo. Ele cria que existia somente um Deus, assim como todos os judeus. E aí a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento não era uma coisa direta, mas era uma coisa mais indireta, era subjetiva. Ela passou a ficar mais direta quando Jesus ascendeu aos céus, e aí o Espírito Santo passou, depois do Pentecostes, a habitar mais diretamente. Tópico 2. O Pentecostes como uma fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. É o que eu acabei de falar aqui. No Novo Testamento, ele já era mais direto, já era uma atuação mais objetiva e mais clara. Já era ele habitando dentro das pessoas, a fim de que as pessoas fossem testemunhas daquilo que foi feito na cruz. Amém? 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios
a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? E aqui está dizendo acerca da experiência, do que aconteceu quando a gente leu aquele texto lá, aquele texto, leitura bíblica em classe, Atos capítulo 19, do 1 ao 7, o que aconteceu ali quando Paulo, ele impôs as mãos sobre aqueles dois homens, e aqueles dois homens eles começaram a profetizar e a falar em línguas. Houve uma manifestação ali exposta, houve uma manifestação ali visual da virtude do Espírito Santo naquelas pessoas. E aí eles começaram ali a falar em línguas e a profetizar. E aí é muito importante que Paulo ele está ensinando ali para a igreja de Efésios. E Paulo ele começa a dizer que após isso, após essa experiência com o Espírito Santo, a igreja começa a crescer, a igreja começa a desenvolver. E a gente começa a perceber que as coisas sem o Espírito Santo, ela não anda. Algo sem o Espírito Santo, ela não se move. É como se fosse um corpo vazio. É como se fosse um boneco, um manequim. Ele vai ficar parado ali. Ele está sem o Espírito Santo, sem vida, sem nada. Ele vai ficar parado, não se move. Então a gente só consegue se mover, algo só consegue começar a se mover com a virtude do Espírito Santo. Então é muito importante, porque se você hoje tenta viver a sua vida fora da direção do Espírito Santo, é como se você estivesse andando em círculos. Você anda, mas você não progride. Você fica andando em círculo, você se cansa. Você acha que está se movimentando, mas você está andando em círculo. É diferente de você andar todo dia um pouquinho em linha reta. Aí você vai progredir, aí você vai avançar. Mas às vezes a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria vontade, nosso próprio direcionamento. A gente para de orar, para de ter relacionamento, para de jejuar, para de ler sobre a palavra, para de chamar o Espírito Santo para nossas decisões. E aí a gente começa a andar em círculo. E aí a gente vê nada evoluindo, nada progredindo, nada avançando, tudo parando no mesmo lugar, tudo dando errado. E aí é preciso a gente colocar o arrependimento em prática e chamar o Espírito Santo de novo para a direção. Espírito Santo, assuma o volante. O controle da minha vida é teu. Como o pastor sempre fala, ele não deixa o controle te controlar, mas tenha controle da situação, pega esse controle e dá na mão de Deus, dá para o Espírito Santo. E aí sim, você vai aos pouquinhos você vai progredindo. Mas é muito importante a gente perceber que com o Espírito Santo a gente avança muito mais. E aí o melhor, né? A gente não, falando aqui, né? A gente não quebra a cara, a gente não se arrepende, a gente não se machuca. Com o Espírito Santo a gente consegue fazer as coisas com confiança, com tranquilidade, de que a melhor a escolha está na mão da pessoa certa. Então, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nem o nosso próximo passo, mas Deus, Ele sabe todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, e melhor Ele do que ninguém para tomar as decisões por nós. Vamos aqui para a conclusão. No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Você tem buscado o poder do Espírito Santo? Você tem buscado o avivamento do Espírito Santo? Porque ser cristão não é somente teoria. Ser cristão não é somente ler a Bíblia e conhecer histórias. Ser cristão é você viver em plenitude do Espírito Santo. O que é viver em plenitude? É você ser cheio em todas as áreas da sua vida. Não é você ser rico. Não, isso aí é algo que pode vir. Deus pode te abençoar. Se Ele quiser, Ele vai te abençoar nisso, se for o propósito dEle. Mas o que eu quero dizer é você ser cheio em todas as suas áreas. É você ter tranquilidade, confiança,
é você ter o fruto do Espírito Santo, é você ser íntegro de caráter, íntegro em todas as suas atitudes. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é você ser um homem, uma mulher de oração, de confiança, de respeito. Isso é ter a plenitude do Espírito Santo, é tomar as melhores escolhas, as melhores decisões, dirigida pelo Espírito Santo. E aí, eu quero te fazer essa pergunta novamente: você tem buscado a virtude do Espírito? Mas Breno, por que eu tenho buscado a virtude do Espírito? Atos 1, versículo 8. Você ainda não guardou isso aí na sua memória? Guarde esse versículo. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Porque eu preciso ser testemunha. Testemunha de quem, Breno? Quem pode me dizer? Para que a gente tem que ser testemunha? De quem? De Cristo. Por que eu tenho que ser testemunha de Cristo? Por que eu tenho que ser testemunha de Cristo? Quem me ajuda? Ei, porque você está na terra, você está vivo, é você que tem que anunciar a Cristo. Cristo, ele veio aqui e cumpriu tudo que ele tinha para cumprir. E você? Sabe qual é a nossa missão? Ele deixou agora a responsabilidade com a igreja. Tudo que ele veio para fazer, ele veio na terra e fez. Morreu por nossos pecados, justificou, nos tirou da escravidão do pecado. Agora ele passou esse bastão para a igreja. Igreja, vá e anuncie. Igreja, vá e seja a minha voz pelo deserto, seja a minha voz por todos os lugares da terra. Nós somos testemunha porque nós estamos aqui vivos nessa terra. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos fôlego, a nossa missão é testemunhar. A nossa missão é falar daquele que veio, morreu por nós e hoje está vivo, assentado à destra do Pai. A nossa missão é trazer uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Esse mundo não é o fim. A vida nessa terra não é o fim. Existe vida após a morte. Existe salvação para nossos pecados. Existe salvação para quem nós somos. Para tudo que está acontecendo com esse mundo, existe restauração, existe salvação, existe esperança. Nós somos a esperança, a voz da esperança. Eu estou todo arrepiado aqui na frente. Você é testemunha de Cristo. E aí por isso que nós temos que buscar essa virtude, porque nós só podemos ser testemunha, eu vou repetir, podemos ser testemunha somente com a virtude do Espírito Santo. E só quando que nós vamos receber essa virtude com o Espírito Santo? Quando a gente crê realmente que Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando nós crermos na palavra dEle, obedecermos a palavra, reconhecermos que Ele é o nosso Salvador, e aí sim receberemos a virtude do Espírito Santo. Graças a Deus eu vejo aqui muitas pessoas, todos aqui cheios do Espírito Santo. Graças a Deus eu vejo aqui pessoas aqui com o direcionamento do Espírito Santo, com o Espírito Santo habitando dentro de cada um de vocês. Mas sabe aquela plantinha que precisa ser regada todo dia? É o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não deixe isso morrer. Eu falo para mim mesmo também. Nós não podemos deixar esse relacionamento morrer. Nós temos que todo dia ter relacionamento com o Espírito Santo, porque a carne, ela está viva. O Breno, ele está vivo. Ele todo momento ele quer tomar a frente, todo momento ele quer tomar o banco das decisões. Mas eu tenho que deixar o Espírito Santo tomar a frente. Eu tenho que deixar o Espírito Santo formar e moldar o meu caráter. Eu tenho que deixar o fruto do Espírito Santo cada vez mais sendo avivado dentro de mim. Paciência, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Eu tenho que deixar tudo isso ser moldado dentro de mim. E aí sim, nós poderemos ser testemunha de Cristo. Porque é muito ruim, não é? Quando
um ímpio, uma pessoa está lá fora, vira e fala assim: ser cristão? Para ser igual a fulano? Prefiro não ser. Não é ruim, é horrível. Isso mancha a mensagem da cruz, isso mancha a mensagem de Deus. E nós temos que ter esse temor. Ei, eu sou uma carta viva, eu sou um testemunho, essa responsabilidade está sobre a minha vida, e Deus espera isso de mim, Jesus espera isso de mim, e eu tenho uma missão para cumprir. Eu vou até o final. É o que Paulo fez, ele foi até o final, até o fim, e todos os passos ele se preocupou em ser dirigido pelo Espírito Santo. Você pode se colocar de pé nesse momento? Nós vamos estar orando ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Que nessa noite você possa fazer uma reflexão. Quais as decisões que eu tomei ao longo dessa semana que eu não coloquei o Espírito Santo? Quais os objetivos, quais as missões que eu não coloquei o Espírito Santo? Mais um ano vai chegar. Mais um ano vai chegar. E é necessário a gente colocar o Espírito Santo em todas as coisas. Todas as coisas. Pai, muito obrigado, Deus, por essa lição. Obrigado por esses ensinamentos. Deus, nós queremos andar em poder, em plenitude do Espírito. Porque pessoas precisam conhecer, Pai, o Evangelho também de poder. Assim como o Evangelho de palavra, de estudos, de teoria, a parte teológica. Mas eles também precisam conhecer esse Evangelho de poder. Esse Evangelho de cura, de milagres, de maravilhas. Mas também um Evangelho de caráter, expresso em nossas atitudes, mansidão, paciência, temperança, amor. Pai, que possamos ter testemunho do Senhor, Pai, em nossas atitudes, muito mais do que palavras, mas em atitudes, Pai. Que possamos, Deus, ousadamente pregar a Sua palavra, Deus, anunciar o Teu reino, Deus. Coloca esse senso de urgência no nosso coração, Pai. Nos ensina a viver no Teu Santo Espírito. Nós queremos tomar todas as decisões, Pai. Assim como Paulo no Romanos capítulo 7, ele falava: tudo que eu quero fazer de bom eu não consigo. Porque a lei do pecado, ela é muito forte. Mas no Romanos capítulo 8, ele fala que pelo Espírito Santo, pela lei do Espírito de vida, aí sim ele consegue tomar todas as decisões. Aí sim ele consegue andar bem em sua vida. Pai, nós queremos, Deus, nós queremos matar a lei do pecado e deixar a lei do Espírito de vida habitar dentro de nós. Porque nós não sabemos tomar boas decisões, não sabemos tomar boas escolhas, nós não sabemos falar na hora que tem que falar, ficar quieto na hora que tem que ficar quieto. Mas, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, Ele sabe de todas as coisas. O Teu Espírito Santo, Ele consegue, Pai, nos moldar, Pai. Nós queremos ser moldados a um perfeito caráter, Pai, para o Senhor, Deus. Molda quem nós somos, Pai, em nome de Jesus, a fim de ganharmos a nossa família, a fim de ganharmos a nossa casa, a fim de ganharmos o nosso colega, o nosso amigo, a fim de ganharmos o nosso trabalho, a nossa escola. Quantas pessoas o Senhor colocar em nossa missão, nossa mão para ganharmos, Pai. Nós queremos, Pai, apresentar o reino puro e simples para eles, Pai. O reino de poder, de avivamento, Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, nós te amamos, Pai. Amém, graças a Deus. Amém.